Bom dia para todos, menos para alguns. Vamos falar das minhas experiências de leitura do mês de novembro. E aí, alguns disclaimers aqui já desde o começo. A qualidade desse vídeo está diferente, porque, como eu disse no último vlog, eu estou sem cartão de memória. E todos os outros cartões que eu tenho aqui em casa, inclusive um bonitinho, que é esse aqui, ó, maldito que estava no meu Switch, não funciona nas minhas câmeras. Simplesmente não funciona. Já tentei, eu gravo, regravo. Esse vídeo aqui é a quinta vez que eu estou tentando gravar ele. E dá errado, porque corrompe o arquivo, enfim. Eu comprei um outro cartão, mas ele só vai chegar pra mim dia 26 de dezembro ou 29 de dezembro. O inferno. Eu vou ver se eu consigo achar na rua aí um outro cartão desses aí, porque tem que ser um cartão específico que funciona na... Enfim, tô falando demais já. E vamos falar de leitura. E aí, outra coisa também que é importante frisar é que nesse mês eu li pouquíssimas coisas, mas diferente de meses anteriores, em quais eu não li por uma tristeza, por algumas coisas ruins que aconteceram comigo, esse mês foi o oposto. Esse mês eu li pouca coisa, mas por motivos muito nobres, né? Esse foi um mês que eu consegui um novo emprego, então eu troquei para uma empresa que, assim, eu tô amando, uma experiência muito foda de trabalho. Eu também troquei de academia, então minha rotina mudou, tô treinando perto do trabalho, então eu saio de casa muito mais cedo para isso. Eu voltei a lutar depois de vários anos aí. Eu comecei a fazer arte marcial de novo, eu treinava taekwondo quando eu era criança, por volta dos meus 12 anos. Esse mês de novembro foi um mês muito importante para mim. Eu consegui realizar muita coisa que eu gostaria de realizar. Teve uma parada pessoal que eu consegui alcançar esse mês também, assim, que foi fantástico, enfim. Então eu não vou sofrer porque eu não li muito, mas o que eu li, rapaz, o que eu li foi muito bom. E para começar, vencedor de Eisner, né? Zatanna quebrando tudo. Essa HQ aqui que fez bastante barulho aqui no Brasil, na bolha de quadrinhos, né? Porque a gente sabe que a Zatanna é uma personagem que não é tão... Estranho isso. Começou a chover aqui, aí a porta abriu sozinha, foi bizarro. Mas continuando, a Zatanna é uma personagem que ela é muito famosa aqui no Brasil, né? É uma personagem de nicho, eu mesmo não conhecia nenhuma história dela, assim, de ler a história mesmo. Eu já tinha visto alguma coisa dela com Constantine, já tinha visto ela nas animações da DC, mas assim, de acompanhar, pegar um quadrinho mesmo e ler, esse aqui foi o meu primeiro. E assim, foi uma baita experiência, tá? Porque eu tinha uma Zatanna na minha cabeça, né? Eu tinha uma ideia relacionada ao que seria a Zatanna e como ela se apresenta, e aqui isso desconstruiu. A personalidade dela é bem mais legal do que eu achei que era, a forma que ela manipula magia é mais legal do que eu achei que era. E assim, essa HQ aqui é quase que uma história de origem, porque conta um pouco ali do nascimento da magia dela, como que ela usou a primeira vez, a relação dela com o pai dela, a relação dela com quase que um culto aqui, né, desses magos, mostra um pouco da relação dela com Constantino também. Ele aparece aqui no terceiro capítulo, se eu não me engano, né, e ajuda bastante a história a desenvolver também. Então, assim, baita experiência legal de leitura. Não é aquele tipo de HQ, assim, fantástica, maravilhosa, que tipo, nossa, remodelou meu pensamento. Não é isso, mas é uma HQ muito bem produzida, muito bem feita, em que eu achei bem legal. E com certeza, se vier mais coisas da Zatanna pro Brasil, né, se publicarem mais coisas, se a Panini fizer a boa e trazer mais Zatanna pro Brasil, com certeza eu vou querer ter mais HQs dela na minha coleção. Então, isso aqui é uma baita indicação. E o link, vocês já sabem, né? Tá aqui na descrição. Continuando no mundo da magia, vamos falar de Mashle, que é um mangá que eu conheci através do anime, né? Eu assisti o anime ali por volta de 2023, quando saiu a primeira temporada. Perdão, acho que 23 foi a segunda. Enfim, eu assisti por alguns anos atrás aí, e esse ano eu resolvi reassistir. E quando eu fui reassistir, eu falei, cara, isso aqui é muito minha geleia, eu gosto muito desse tipo de humor, porque ele é um humor de exagero, né? Para contexto, Mashle se passa num mundo onde a magia é tudo. E nesse cenário, você nasce com algumas listras no seu rosto que vão determinar ali o quanto de magia que você tem. Se você é um mago de linha única, se é um mago de linha dupla e por aí vai. Por aí vai não, né? Só linha única e linha dupla, né? Mais que isso aí só... Enfim, aí é coisa para os próximos capítulos, né? Mas aí acaba que o Mashle ele nasce sem nenhum tipo de magia. E por conta da criação dele, né? Ele acaba sendo forçado a fazer muita atividade física e no final ele acaba gostando disso e ele vira um marombeiro raiz. E aí, em um determinado momento aqui da história, ele vai ser confrontado por não ter esses poderes mágicos, né? E ele acaba ingressando numa academia de magia através de quase que uma estratégia ali para conseguir subverter a situação dele. E ele tenta conseguir vencer nesse mundo de magia sem ter magia. Então tudo que ele faz é através da força física, da força bruta e para poder subjugar a magia que existe nesse mundo, né? Então assim, sei lá, você tem que fazer uma magia para voar. Ele vai conseguir voar, só que através da força bruta. E isso gera assim cenários absurdos aqui dentro desse mangá, dentro desse anime, né? E aí eu decidi colecionar esse mangá aqui. Eu vou comprar todos os volumes e eu devo resenhar eles de 6 em 6, né? Até completar, porque são 18. Então em breve eu volto e falo mais, mas assim, cara, recomendo muito. Se você não é muito da leitura, se você não é da leitura, você não deveria estar vendo esse vídeo, né? Mas enfim, se você não é muito da leitura de mangá especificamente,
eu recomendo que você assista o anime também. E se você é da leitura, leia e assista, velho, porque o anime também tá muito legal, beleza? E a minha última leitura do mês, que foi assim, para mim a melhor leitura desse mês, foi maravilhosa, Dororo de Osamu Tezuka. Quando a gente fala de Tezuka, a gente tá falando do mestre, né? Não tem como, esse cara, ele é fora de série, tudo que ele construiu desde o Astro Boy ali, velho, é assim, fantástico. E aqui em Dororo não é diferente. Assim, é diferente porque é uma história um pouco mais pesada, especialmente pra época, né? Que a gente tinha uma ideia ali, pelo menos eu não tenho tanto background dessa época, mas eu sempre vi os mangás dessa época ali um pouco mais bobinhos, né? E aqui a história é um pouco mais pesada. Pra quem não tá ligado no contexto de Dororo, aqui ele vai narrar a história de dois personagens, né? O Dororo e o Hikamaru. O Hikamaru é um cara que ele nasceu de um pai, assim, ordinário, um dos piores pais da história dos mangás, né, cara? Que é um pai que ele queria muito poder, ele queria ser um grande senhor ali do Japão, e ele acaba fazendo um pacto com alguns demônios, e em troca desse poder, dessa glória, ele oferece parte do filho dele. Então o Hikamaru nasce sem os olhos, sem nariz, sem braço, sem a pele do corpo, sem o lábio, e à medida que a mãe dele tem a luz, né? Vê aquela criatura ali, o pai só a rejeita, né? Porque ele já conseguiu o que ele queria. Ele vê que os deuses ali aceitaram. Os deuses não, perdão. Os demônios, né, aceitaram a oferenda dele, né? Que esse filho que estava no ventre ainda. E quando o menino nasce, ele nasce todo amorfo, né? Uma criatura ali esquisita. E aí a mãe dele, em contato com o pai, tem uma conversa ali, por mais que a mãe não queira, acaba abandonando essa criança. E ele é encontrado por um médico. E esse médico percebe algo esquisito, porque o Dororo, perdão, o Dororo não, o Hikamaru, ele não fala, ele não escuta, ele não vê, porque ele não tem essas partes do corpo, mas ele consegue se comunicar através do coração dele, né? Porque o coração ele ainda tem. E ele consegue falar com você através dessa voz do coração e te entender também. É um bagulho que o mangá não explica muito, mas é o que acontece aqui. E esse médico acaba construindo pro Hikamaru ali próteses, né? E aí uma prótese com uma espada, um rosto pra ele ficar mais ou menos como uma pessoa com todas as condições, né? E aí ele acaba percebendo em determinado momento que se ele derrota algum tipo de demônio que fez esse pacto com o pai dele, ele consegue recuperar essa parte do corpo dele. Então ele sai pelo Japão aí, depois de várias coisas, resumindo bastante aqui a história, ele sai pelo Japão para poder matar esses demônios e recuperar essas partes do corpo dele. Em determinado momento ele encontra o Dororo, né, que é a pessoa que tem o nome, né, do mangá, que é uma criança que ela foi tem uma vida muito trágica, ele é um passado trágico, eu não vou entrar aqui porque não é a ideia desse vídeo, e ele acaba se tornando um ladrão. Em determinado momento ele vê o Hikamaru lutando e ele quer roubar uma espada que o Hikamaru tem no braço. E aí, assim, começa a criar essa relação dos dois aqui, onde o Dororo fica acompanhando o Hikamaru e eles vão criando uma amizade e tal, e vão desenvolvendo os personagens. À medida que o Hikamaru vai matando os demônios, ele vai recuperando as partes do corpo dele. Cara, essa história é fantástica. Eu conheci isso aqui através do anime que saiu em 2017, 18 e se tornou um dos meus animes favoritos. E a partir de lá eu sempre quis ler Dororo, mas no Brasil já tinha sido publicado há muito tempo atrás, era difícil de achar. E agora a New Pop compilou em 2 volumes, né, que são maiorzinhos assim, e vai sair ainda, eu acho que agora saiu esse ano, né, e no começo do ano que vem sai o próximo. E quando sair tudo, eu vou resenhar a história completa aqui pra vocês, fazer um vídeo mais elaborado falando sobre, porque é uma obra que eu gosto bastante. E pra quem viu só o anime e não leu o mangá, existem várias diferenças, você pode estar se perguntando quais são. Eu acho que a principal aqui é que o mangá ele é muito mais episódico do que o anime. O anime tem uma linha ali muito forte do Hikamaru indo atrás das partes do corpo dele. Aqui a gente tem uma estrutura mais de monstro da semana, assim, que acaba deixando a história bem mais interessante, no meu ponto de vista, porque tira um pouco desse peso e trabalha outros aspectos também. Então, por mais que eu disse que ele é engraçado em alguns pontos, né, ele é pesado em outros, ele consegue mesclar isso muito bem, trazendo tanto o arco do Dororo quanto o arco do Hikamaru, o que deixa a obra bem equilibrada, assim. Então, cara, foi uma excelente experiência que eu tive com o Dororo, recomendo demais, e acho que você que tá vendo isso aqui pode gostar também. Vou deixar o link na descrição, se quiser comprar qualquer uma dessas obras aqui, nos links que eu vou deixar de afiliado aqui embaixo, me ajuda bastante, porque eu recebo uma graninha também, beleza? Tamo juntão, até a próxima e como eu disse, eu não me arrependo de nada por ter lido pouco esse mês, porque foi um mês muito da hora pra mim e eu espero que o seu mês também tenha sido muito bom e que dezembro seja muito melhor, tanto pra mim quanto pra você. Tamo juntão, até a próxima, valeu!